Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner e estamos aqui mais uma vez no nosso quadro, nosso abre-alas da semana, Geopolítica à Vera. Hoje falaremos sobre o quadro da Colômbia, né galera? O que está acontecendo na Colômbia na atualidade. Mas antes de falarmos de hoje, do ano de 2020, precisamos voltar no século XX na Colômbia para falarmos sobre o governo de Andrés Pastrana Arango. É impossível falarmos desse governo, não falarmos desse governo que vai de 1998 a 2001. E é nesse governo que você tem a assinatura do Plano Colômbia. O Plano Colômbia basicamente foi uma associação entre o Pastrana e o governo do Bill Clinton que possibilitou o envio de tropas americanas financiadas pelos Estados Unidos, pelo governo da Colômbia e principalmente pela União Europeia para combater o narcotráfico na Colômbia, principalmente combater as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias e os cartéis, como o cartel de Cali, de Bogotá, enfim, de grande expressão dentro da história colombiana. Pois bem, esse plano ele tinha basicamente como força o envio de tropas estadunidenses para a Colômbia, como DEA, a CIA e principalmente o Exército e a Marinha Americana, para estabelecer algumas estratégias de combate a esses cartéis, a esses grupos que estabeleciam forte oposição armada ao governo colombiano. Inicialmente, eles iriam combater as Farc e também o ELN, o Exército de Libertação Nacional. O projeto tinha como período basicamente 4 anos, só que em 2002 você tem a chegada ao poder de Álvaro Uribe, que vai ficar no poder de 2002 a 2010, que na verdade vai renovar essa parceria com os Estados Unidos e principalmente com George Walker Bush. A gente precisa lembrar que em 2001 você teve o ataque terrorista aos Estados Unidos, às Torres Gêmeas estadunidenses, o que fez com que surgisse no mundo o termo guerra ao terror. E principalmente onde vários grupos anti-governo vão ser classificados como terroristas. É nesse contexto que o Uribe vai classificar as Farc, o ELN, como narcoterroristas e vai estabelecer um confronto ainda mais intenso contra essas forças. A gente lembra que de 2002 a 2010 a Colômbia verdadeiramente vai virar um palco de grandes conflitos e isso vai encadear um intenso processo migratório, e principalmente emigratório, ou seja, de saída de colombianos para outros países. A gente lembra que é nesse contexto que o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas de Refugiados, vai dizer que em 2016 você já tinha 7,4 milhões de colombianos vivendo fora do seu país. Isso é assustador, galera? Porque nesse ano foi o maior número de saída de pessoas no mundo. Ou seja, o país que mais perdeu população foi a Colômbia a nível de saída, a nível de fuga. Essas pessoas estariam envolvidas diretamente com confrontos, estavam sendo perseguidas. Inclusive o Instituto Colombiano de Estudos para o Desenvolvimento e Paz, o INDEPAZ, vai dizer que de 2016 a 2020, nós teríamos aí cerca de 837 líderes assassinados, o que coloca também a Colômbia entre os principais países no assassinato e perseguição de lideranças locais, ex-combatentes das Farc, ou seja, tornando o país um país extremamente violento. Nesse contexto todo, quem estava no poder era Juan Manuel Santos, que governou o país de 2011 a 2018, inicialmente tendo poucos progressos, mas no finalzinho do seu governo ele consegue grandes avanços, inclusive assinando o acordo que fica conhecido como Acordo Balígrafo. Essa palavra balígrafo é a junção de bala mais
bolígrafo. Inclusive, a caneta que foi usada para assinar esse acordo tinha uma bala, né, e uma caneta na ponta. Esse acordo vai dar o Prêmio Nobel da Paz a Juan Manuel Santos e vai estabelecer o desarmamento das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, que vão prometer a entrega das suas armas até o ano de 2020 e assinam assim uma entrada como um partido político. Então as Farc se desarmam, deixam de ser oposição militar, bélica contra o governo e se tornam um partido político que pretendiam ali lutar, né, reivindicar os seus direitos, apresentar em pauta para as suas lutas. Até aí, tudo bem. A gente lembra que em 2016, então, com esse acordo, acaba o Plano Colômbia, né, que já havia sido investido na Colômbia cerca de 1,3 bilhão de dólares, né, para vocês terem noção do tamanho que foi esse acordo. Mas em 2016, quem estava à frente dos Estados Unidos era o Barack Obama, que vai criar um novo programa conhecido como Programa Paz Colômbia, né, que vai dar cerca de 450 milhões de investimentos diretos para se manter esse projeto de pacificação, de combate às lideranças armadas opositoras ao governo. Em 2019 chega ao poder Ivan Duque, que é tido como neo-Uribe, né? Ou seja, ele vai resgatar os valores do governo de Álvaro Uribe e estabelecer medidas neoliberais. Um governo extremamente alinhado com Donald Trump e principalmente com Jair Bolsonaro, liderança local da América do Sul. É importante lembrarmos que com 3 meses de Ivan Duque ao poder, você tem a paralisação nacional dos estudantes pela educação. Foi um movimento liderado pelos universitários, reivindicando melhorias para as universidades, facilidade para o acesso às universidades e principalmente que se parasse qualquer tipo de projeto ou ideia de privatização das universidades. E no mesmo ano, 2019, no dia 21 de novembro, nós vamos ter o movimento que ficou conhecido como 21N, que representa, na verdade, um arco-íris de reivindicações, onde a população vai às ruas combater, reivindicar 2 projetos de reforma, né? Onde você tem a reforma presidencialista e a reforma trabalhista apresentadas pelo governo de Ivan Duque, duramente castigadas pela população. É legal aqui falarmos, né, que a população colombiana não tem esse histórico de reivindicação, de ir às ruas, principalmente de derrubar, né, governos. Eu estou narrando aqui para vocês desde 1998 até 2020, sem nenhum tipo de derrubada de poder, nenhum tipo de representação popular que se efetivou, que fosse organizada, mas a gente precisa lembrar que com a saída das Farc como grupo armado e se tornando partido político, houve um esvaziamento do poder e cerca de 40% do território que ficava sob o domínio das Farc, principalmente na porção norte do país, vai ser reivindicado pelo Exército de Libertação Nacional, que já se fala que hoje conta com cerca de 3 mil homens armados e já ocupa cerca de 10% do território ao norte do país. Exatamente a área ali que faz fronteira com a Venezuela. Tem uma observação aqui que o governo de Ivan Duque ele vai fazer fortes críticas ao governo venezuelano de Nicolás Maduro, dizendo que, na verdade, né, a Venezuela se apresenta como uma espécie de celeiro para esses grupos opositores, né, estaria ali dando os treinamentos, estabelecendo armamento para eles, para que eles possam reivindicar o governo dele, né? Enfim, enquanto a gente vive essa grande instabilidade na Venezuela, a gente também vive essa grande instabilidade na Colômbia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando a gente aqui. Deixe o seu ok, compartilha essa aula, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito e fique com a gente, porque toda segunda-feira nós temos Geopolítica Vera. Até a próxima, um grande beijo e fiquem bem. Valeu!